Estamos ao vivo? Então vamos lá, meu povo. Tá aí, ó, mais uma edição do Fala Parente. Agora, todas as semanas, de vez em quando, uma ediçãozinha especial, extra, como vai acontecer amanhã. Falo logo mais a respeito delas. E hoje aqui, gente, vocês vão trincar com a conversa de hoje. Vão trincar. Porque a gente vai saber tudo a respeito do fascinante mundo dos influencers digitais, né? Estamos recebendo com muita alegria, caríssimo, Elberto Salgado. Opa, obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Vamos prosear bastante aqui hoje, então fique ligado aí, porque tem muito papo bom, tem muita história sobre o mundo das redes sociais, sobre sertanejo. Então vamos conversar bastante aqui hoje. Fique ligado aí. Bora lá. Olha, a primeira coisa que eu vim matelando aqui, o que eu venho perguntar para um influencer social, né? Isso aí. Você já está trabalhando com PCC também, não? Oh, isso aí eu não faço, não. E agora é moda, né? Hoje em dia tem que perguntar, porque a galera tá entrando para essa área aí, mas não vou chegar nisso, não. Tomara que não. Influencer, conta para a turma mais antiga, a turma da minha geração, né, que antigamente o cara que era um influenciador é o cara que de cada 10 cantadas rebocava 8. Rebocava 8. O que é um influenciador hoje? Legal, bom, até para contextualizar um pouquinho pro pessoal, essa minha jornada nas redes sociais, ela começou de forma muito despretensiosa e muito aleatória. Mas basicamente hoje, um influenciador, como a própria palavra diz, é uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande de motivar e, como a própria palavra diz, influenciar pessoas, né? Quando eu digo responsabilidade, é responsabilidade mesmo porque quando a gente tem esse compromisso de falar para 50 mil, 60 mil, 100 mil pessoas, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, né? Então, hoje em dia eu busco com os meus conteúdos de rede social levar muita leveza para as pessoas, muita alegria. Quem me acompanha sabe dessa minha característica. Jogo do Tigrinho não, né? Jogo do Tigrinho não, site de aposta, nada contra, eu acho que cada um sabe de si, mas não está na minha essência. E eu acho que é algo muito importante para as redes sociais, é isso, é você fazer algo que representa a sua essência. Porque se você tentar surfar nesse mundo de modo que o que você faz não representa a sua essência, você não vai criar conexão com as pessoas, até mesmo porque você não tem conexão consigo mesmo, né? Então, basicamente, é uma responsabilidade muito grande e eu fico muito feliz de influenciar as pessoas positivamente, de conseguir levar um pouquinho de alegria nos meus conteúdos diários, que basicamente fala de música sertaneja e traz um pouquinho da minha vida aí no dia a dia. Música sertaneja. Você sabe que eu sou seguramente o maior idiota que eu conheço. Sou mesmo. Vou contar duas historinhas aqui. Eu peguei, já comentei aqui em outros programas, eu peguei a explosão do sertanejo. Aquele sertanejo brega, Sim. Ali dos anos 80 para 90, coincidiu com o meu início também em rádios, né? Eu, por idiota, porque na realidade eu tenho que ser muito honesto, e sempre fui bastante. Eu tenho pavor, eu tenho paura de sertanejo. É mesmo? Uma paura. E é qualquer tipo. Um modão. Seja o raiz, seja não, você é na roça, não vai curtir o modão? Não vou curtir modão. Não gosto do breganejo, aquele dos anos 80 e 90. Sertanejo universitário, sinceramente, eu lembro que a primeira versão que eu vi foi justamente de alguém que nem era universitário, que é a Reunião de Solimões. Sim. Né? Aquela música, alô galera, bate a mão e bate o pé. Falei, puta que eu pariu. Eles poderiam ter levado mais ou menos uns 20 minutos pra escrever essa letra. Alô galera, bate a mão e bate o pé. Não tinha muita profundidade. 34 vezes. Aí veio o sertanejo universitário, que é aquilo. Aí veio essa explosão toda pra todo lado. Então eu não gosto, perdi esse bonde. Perdi esse bonde e, consequentemente, amigos meus que foram nesse segmento, todo mundo ganhou dinheiro, menos o trouxa. Mais cedo um pouquinho, na pré-conversa, você dizia que essa guinada na sua vida se deu de um ano pra cá. De um ano pra cá, exato. E eu falo isso muito nas redes sociais porque tem gente que acha que eu tô nesse hype já há muito tempo, né? Eu basicamente comecei essa jornada nas redes sociais há um ano atrás. Foi um momento muito difícil da minha vida, pra quem me acompanha mais no íntimo sabe do
dos desafios que eu passei na área de relacionamento e tudo, e que tá muito ligado ao sertanejo, né? As letras, exatamente. As letras sertanejas são ricas disso, mas não por isso eu gosto de sertanejo, eu já gosto de sertanejo muito antes. Então eu comecei há um ano atrás, e o pessoal me pergunta, mas qual que é o segredo? Como que você explodiu? Alexandre, foi muito simples. Eu postei um vídeo no carro cantando, como eu faço até hoje, uma música de Henrique e Juliano. Para quem ama Henrique e Juliano, Metade da Estrada, para mim, é a música mais profunda de Henrique e Juliano. Puxa, eu não tenho nem ideia de que música que você Essa música, ela fala da história da pessoa que foi deixada e que ela, com muito custo, conseguiu dar a volta por cima. E a música fala exatamente disso. E a pessoa fala que vai passar álcool em si, na parede, no teto. Ela vai gastar uma caixa de álcool, mas ela vai desinfetar daquilo que ela viveu. Então, é uma música muito profunda e que fala muito. E aí eu postei essa música cantando, postei no TikTok. E, rapaz, esse vídeo explodiu. Deu, na época, pro meu universo da época, já eram muitas visualizações. Deu algo em torno de 140, 150 mil visualizações. Eu falei, gente, que coisa estranha, né? E eu sempre fui um cara muito low profile. Nunca fui de postar em rede social, nunca fui de ficar expondo demais a minha vida. Eu sempre tive uma resistência nesse aspecto, por várias convicções da ocasião, da época, e isso vai mudando com o tempo. E eu falei, gente, deixa eu continuar fazendo isso aqui para ver onde vai dar. E continuei. Só que depois os próximos vídeos que vieram na sequência, eles não tiveram o mesmo alcance, mas eu ainda assim continuei. Por quê? Porque emocionalmente era um momento que eu não vivia tão bom da minha vida. E o feedback, os comentários, as mensagens que eu recebia das pessoas que foram impactadas com esse primeiro vídeo, me motivaram a continuar. E continuei com constância, postando. Teve um período que eu fiquei mais off das redes sociais de novo. Mas aí eu continuei. De repente chegou um momento, e eu não sei dizer o que foi a virada, eu acho que muito em função da constância, a gente pode falar disso também, que muita gente me manda mensagem perguntando qual que é o segredo, o que eu preciso fazer para virar nas redes sociais. E a palavra mais forte que eu falo é constância. E eu, com essa constância, chegou um momento que as coisas começaram a acontecer com mais velocidade. Então mais vídeos foram viralizando, mais pessoas mandando mensagem e tudo. E virou o que virou hoje. Hoje, ainda para o universo da internet, eu ainda sou considerado um influencer pequeno. Mas no TikTok eu estou chegando a 240 mil seguidores, impactando basicamente com música sertaneja. E agora, há menos tempo, entrei também no Instagram e estou tendo um crescimento também muito exponencial. As pessoas se identificam muito. Mas volto a dizer o que eu disse aqui anteriormente. Isso reflete o que é o Elbert, isso reflete a minha essência. Eu sempre fui apaixonado pelo sertanejo, sempre entrei de cabeça. Na verdade, eu sou muito eclético, mas sem dúvida alguma o sertanejo é meu gênero favorito. Então isso reflete o Elbert. É claro que tem dias que a gente acorda meio borocochô. Esses dias mesmo eu postei nos stories. Tem dia que a gente acorda triste. Mas é impressionante, Alexandre, eu colocar uma música sertaneja pra tocar, a chave vira e eu já boto a cara ali nos stories e vou, e a galera gosta, a galera se sente bem. Eu recebo vários relatos de pessoas que falam assim, Elbert, a sua alegria, a sua energia mudou a vibe do meu dia. Então isso é muito gratificante. É claro que em determinado momento as coisas vão tomando uma proporção de profissão, mas eu não quero perder a essência do que me levou e que me trouxe até aqui, que é impactar pessoas positivamente. Muito bacana, muito bacana esse negócio. E antes disso, você ganhava o pão de que jeito? Então, a minha jornada profissional sempre foi na área imobiliária. Então, meu pai sempre teve imobiliária, eu iniciei trabalhando com os meus pais. Como corretor? Como corretor de imóveis, mas é uma profissão que eu sou muito grato. Tudo que eu me tornei enquanto ser humano, enquanto pessoa, profissionalmente, como homem, eu cresci muito em função da profissão de corretor de imóveis. Esse Elbert que vos fala aqui, agora, era um Elbert completamente diferente. A gente brinca que, principalmente a gente que é mineiro, tem a mania de falar bicho do mato, né? Eu era um cara extremamente bicho do mato. Para arrancar um bom dia meu e um sorriso, a pessoa tinha que penar bastante. E foi a profissão, a área comercial, que foi me empurrando para frente. Eu não tive escolha, era a profissão que eu escolhi para mim e eu fui crescendo nessa área.
Então, inicialmente, trabalhando com os meus pais, mas eu acho que todo mundo já teve uma experiência assim. Trabalhar com familiar não é tão simples, né? Não é uma tarefa das mais tranquilas. E tudo bem, né? Cada um tem a sua cabeça, cabeças mais novas, pensantes, outras cabeças mais velhas, e faz parte. E é aí que eu tive a ideia de alçar novos voos e mandei meu currículo na época super de 2 linhas, um currículo de 2 linhas, mandei para o que na época, e ainda é hoje, mas o grupo mudou, a maior imobiliária de Belo Horizonte, a imobiliária que mais vendia imóveis avulsos em Belo Horizonte. E recebi, na ocasião, Casa Mineira Imóveis. Casa Mineira Imóveis. Muita propaganda da Casa Mineira. Casa Mineira, que agora foi adquirida pelo Quinto Andar. Então, ainda usam o nome Casa Mineira, mas a força mesmo do grupo é o nome Quinto Andar. E iniciei minha jornada na Casa Mineira em 2016, 2017, final de 2016. E iniciei, como eu disse, muito bicho do mato. A primeira ligação que eu fui fazer para um cliente, que eu fui trabalhar na Zona Sul, e aí vem sempre aquele mito, né? O cliente de Zona Sul, muito rico e tal. Eu falei, gente, como é que eu vou lidar com esse pessoal? E a primeira ligação que eu fui fazer, eu estava num salão de corretores. Eu gosto de contar essa história, porque é uma história que hoje, pegando o Elbert de antigamente e o de hoje, faz muito sentido. Eu estava num salão de corretores. E aí eu ameacei ligar para um cliente, que era a lista de repique, umas 4, 5 vezes. O que é lista de repique? Lista de repique era um cliente que já tinha entrado em contato com o imobiliário em determinado momento e por algum motivo ele não comprou e ficou naquela lista ali de clientes que entraram em contato. E aí os novos corretores tinham acesso a essa lista para tentar reaquecer o cliente. Uhum. E eu ameacei ligar para esse cliente umas 4, 5 vezes e eu colocava o telefone para chamar e desligava de vergonha de falar. E aí até a hora que eu falei assim, não, eu preciso vencer esse medo. Eu saí do salão, fui para dentro do carro, liguei pro cliente até tremendo, a voz estava até trêmula. E liguei para ele, conversei. Então esse foi o primeiro contato com o cliente após a minha saída ali do ninho dos pais, né? E ali eu fui crescendo muito, tive excelentes gestores, pessoas que me ajudaram muito. E dali, como corretor de imóveis, eu recebi uma oportunidade de me tornar gerente da Casa Mineira, o que sempre foi um cargo muito cobiçado. Uhum. E após a aquisição da Quinto Andar, né? A Quinto Andar comprou a Casa Mineira em 2022, salvo engano, 2021, 2022. Eu tenho um pouco de dificuldade com esse lapso temporal. Após essa aquisição, eu fui promovido a uma espécie de... Eu vou usar esse termo, que é um termo mais fácil de ser entendido. Uma espécie de diretor regional. Uhum. Mas a nomenclatura que a gente usava internamente era executivo associado. Então, eu tinha alguns escritórios que ficavam debaixo do meu guarda-chuva. E ali eu pude... E aí, essa questão de influencer começou nessa época, porque influência é tudo que você faz que vai influenciar o próximo. Então eu brinco que todos nós somos influencers, todos nós influenciamos pessoas. Então começou nesse momento, porque na ocasião eu liderava mais de 60 corretores, cerca de 8 gerentes de vendas. Então eram pessoas que olhavam para mim e tinham o desejo de chegar aonde eu cheguei, né? Então essa foi a minha jornada, eu sou muito grato ao mercado imobiliário, a todas as pessoas que me ajudaram e tornou esse Elbert aqui comunicativo pra caramba, que fala igual o pobre na chuva. E você trabalhava de gravata, claro, corretor de imóvel. É curioso, porque a gente sempre teve uma política muito rigorosa na Casa Mineira, então o corretor da Casa Mineira, ele era reconhecido muito por isso, porque era obrigatório o uso do paletó, da gravata, do traje completo social. Todo corretor tinha que trabalhar no terno. No frio do inverno de 15 graus ou no calor do verão de 40 em Belo Horizonte. É foda. Foda. É pesado, Foda. é pesado. É difícil. Então, a gente era muito reconhecido, porque assim, e isso foi mudando com o tempo, né? O corretor de imóveis, ele era muito conhecido assim, o cara ele caiu de paraquedas ali, ele tá fazendo um bico. E lá a gente tinha muito essa conscientização de não, você tá aqui, você está corretor, mas você precisa se tornar um corretor. Bom, eu não sei, eu não domino, Sim. Mas imagino que seja um mercado muito específico. Né? Você tem que dominar bastante, são muitas técnico, variantes, muito técnico, você tem que coisa. conhecer muito, até porque
o cliente a cada dia mais ele está mais exigente, né? Então é necessário que você domine assim como todas as áreas, né? O que vai diferenciar um bom profissional de um profissional não tão bom assim é o conhecimento que ele tem da área que ele atua, né? Então foi essa profissão que fez eu me tornar esse Elbert comunicativo e hoje navegando em outras águas que são as águas das redes sociais. Então, aí você ficou nesse mercado e tal, e parou quando começou a fazer sucesso nas redes. Não, na verdade, no final de 2022, e aí o turbilhão da minha vida aconteceu no final de 2022. Foi o chifre. Foi o chifre. Se tiver uma marca aqui é porque ainda tá cicatrizando. Não, brincadeira, já cicatrizou. Mas foi um período muito turbulento da minha vida. Então foi um momento do divórcio, foi um momento em que eu saía do quinto andar, saía e parava as atividades, o que eu sempre fiz a vida inteira, para empreender num novo ramo. Um pouco ligado ainda ao mercado imobiliário, que é o ramo de cowork. Eu ainda possuo essa empresa. O que é um cowork para você que é da velha guarda e às vezes não entende? É um escritório compartilhado. Exatamente. Então lá eu tenho salas de reuniões, salas para convenções, eu alugo por hora, por dia. Então foi nesse período que eu saio do mercado imobiliário tradicional, esse de compra, venda, aluguel de imóveis, e abro o cowork. Você quando estava como executivo, você estava ganhando o suor dos outros, não era? Você não tinha mais que atender cliente na rua. Eu não atendi o cliente na rua, mas o pessoal brinca, fala assim, sua vida na época era fácil. Fala assim, rapaz, eu dava tudo para voltar para a rua. Porque mudam as responsabilidades, né? É claro que em termos financeiros a gente começa a ter um equilíbrio maior nas finanças, porque na ocasião eu ganhava em cima dos meus 60 corretores, dos meus 8 gerentes. Mas a responsabilidade é muito grande, era uma responsabilidade de você representar a operação de uma empresa bilionária na principal praça de atuação, que na ocasião era Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte, o motivo no qual o Quinto Andar adquiriu a Casa Mineira foi justamente para aproveitar a expertise e a credibilidade que a Casa Mineira sempre transmitiu pro ramo imobiliário de Belo Horizonte. Então, mas as responsabilidades eram muito grandes, era uma carga muito pesada, né? Então, realmente foi um período que eu sofri muito. Eu trabalhei igual gente grande nessa época. De uma forma diferente, é um sofrimento de uma forma diferente, mas era uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida. Aí, o coworking tá ativo aí. Tá ativo, o coworking tá ativo. E aí, no final de 2022, então, eu implementei o coworking em 2023. E em 2024, no ano passado, ainda com o cowork, eu iniciei essa vida nas redes sociais, de influencer, que até então não tinha a maior pretensão e nem imaginava que eu pudesse me tornar um influencer digital. E aí foi que eu mudei para os Estados Unidos. Então hoje eu sou um residente dos Estados Unidos. Eu estou no Brasil, vim para passar o final do ano aqui. E como eu estou tendo muito compromisso... Mas nós estamos em fevereiro para março. O final do ano é dezembro, caralho. Não, é isso que eu ia complementar. Exatamente. Que tem gente que fala assim, você veio só para passar dezembro e ainda está no Brasil até hoje. Mas é que entra. Já parou de nevar. Já parou de nevar. E eu brinco pelo seguinte, eu saí de lá. Eu cheguei lá, um calor absurdo, é um calor que eu nunca presenciei no Brasil. Nordeste, Rio de Janeiro, o calor da Flórida, que é onde eu moro, é um calor absurdo. E quando começou a esfriar, aí eu vim para passar o final do ano aqui, cheguei aqui um calor danado. Então deve ter um ano aí que eu não pego, não sei o que é frio. Então assim, a expectativa era voltar no início de janeiro. Mas começaram a surgir muitos compromissos, né, dessa função de influência, o que está postergando o meu retorno. Para quem não sabe, os meus seguidores sabem, mas eu lancei também uma marca de roupa agora. Que é essa daqui que eu tô com ela aqui, ó. Foca nele agora. Foca aqui, ó. Versos e aqui, vivências. Ó, versos e vivências. E qual foi a ideia dessa marca? Nesse caso aqui, é uma letra da música de Henrique e Juliano. Se joga na minha vida que eu te pego. E ele tá sabendo disso? Eles estão sabendo disso? Né? Eu tenho feito de tudo para chegar neles. Eu peço sempre os seguidores assim, gente, marca Henrique e Juliano nas postagens aí para chegar neles. E é muito bom, porque, por exemplo, aí falando de uma outra dupla que eu sou muito fã, que é Jorge Mateus.
Por diversas vezes, Jorge Mateus me repostou nos stories deles. E isso, pra mim, quando aconteceu a primeira vez que eu vi a notificação assim do Instagram, Jorge Mateus te mencionou no stories. Meu coração faltou errar as batidas. Eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Então foi o momento que eu falei, que eu percebi realmente que estava havendo uma virada de chave, que as coisas estavam tomando uma proporção interessante. Então eu resolvi lançar a marca porque o que antigamente ficava só nas telinhas passou agora a estar estampada também no peito. Então nós que somos fãs do sertanejo, e não só do sertanejo, né? A ideia inclusive é lançar outros trechos de outros gêneros, mas que nos quais as pessoas se identifiquem também com esses trechos. Mas aí falando do sertanejo, porque é o motivo da criação da marca, é ter estampado no peito as letras que refletem nada mais, nada menos do que as nossas vivências, né? Então, principalmente as vivências amorosas que nós... E lá nos Estados Unidos? Você faz o que na Flórida? Então, meu irmão mora nos Estados Unidos, já tem 10 para 11 anos, e ele tem uma clínica de estética na Flórida. Então, eu fui para fazer uma espécie de gestão, ficar mais no administrativo da clínica. Bico Coyote, atravessando... Não, isso aí não. O pessoal até pergunta, fala assim, como é que você entrou nos Estados Unidos pela porta dos fundos ou pela porta das frentes? Graças a Deus foi pela porta da frente. Foi um processo. Puxa capivara, exatamente. Eu sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos, né? Desde muito menino. E a gente é muito vislumbrado com os Estados Unidos por filme, por tudo que representa e tudo. Mas eu sempre tive na cabeça que eu não iria, de forma alguma, mudar para os Estados Unidos de forma ilegal, que é o que muita gente faz. E tudo bem, eu acho que cada um sabe de si. Mas não era o que eu tinha como plano de vida. E aí, no meio de 2022, um pouco antes do caos todo que eu citei para você da minha vida, eu iniciei um processo de obtenção de um green card, de um visto que me desse o green card, e justamente para ver se seria possível eu migrar para lá de forma legal. E graças a Deus esse processo deu certo, então hoje eu tenho um green card aprovado, então isso me traz muita tranquilidade e a flexibilidade também de navegar entre Brasil e Estados Unidos. Até falando um pouco aqui, que é um assunto que o pessoal sempre me pergunta. Elbert, você curte só o sertanejo novo ou você ama também o sertanejo antigo? Amo também o sertanejo antigo porque é a origem do sertanejo. Mas as coisas mudam, né? Assim como a forma de se comunicar muda, claro. Assim como as profissões mudam, a música também mudou, né? Então eu fico às vezes vendo muita gente aí, aqui vai um recado pra você que critica a música sertaneja nova. Deixa eu te falar uma coisa, para você validar ou elogiar o seu sertanejo antigo, você não precisa descredibilizar o sertanejo novo, não precisa, porque cada um tem sua particularidade, né? Então assim, às vezes eu vejo gente batendo, porque Henrique e Juliano só tá postando música igual uma a outra. Eu falei, gente, mas tá dando certo, é o que o pessoal consome, é o que tem levado as pessoas a se identificarem, é esse formato. Então eu acho que, claro, tem músicas que elas, principalmente de outros gêneros, aí falando de um gênero, de repente um funk, alguns outros gêneros assim, que às vezes há muita superficialidade, muita futilidade nas letras, né? Mas falando do sertanejo novo em relação ao sertanejo antigo, cada um teve o seu momento, cada um teve a sua representatividade, e para legitimar para elogiar você não precisa descredibilizar o outro, pelo amor de Deus. Não, eu por exemplo, o fato de eu não gostar... Não, você não gosta de nenhum dos dois. Então, e tudo bem, mas cada um também tem um direito de mas eu digo o seguinte, né? Eu não vou a um show, sim, me chama para o show, isso. Não vou sintonizar uma música, isso. Mas eu tenho equilíbrio suficiente para chegar no lugar. Tá tocando isso? Caralho, vou virar as costas e vou embora. Mas como eu tenho meus filhos, todos na casa dos 20 anos, né, que consomem muito dessa bagaça, então acaba tocando. Isso, vai fazer um churrasco, uma resenha qualquer, toca essa miséria dessas coisas. Então, paciência. E tudo bem. Não. Eu acho que gosto é um negócio todo... Como eu iniciei falando aqui, eu sou um cara muito eclético. Então, assim, eu vou escutar o pagode, eu vou escutar o gospel, eu vou escutar o axé, eu vou escutar o forró, que eu adoro forró, dançar forró então, melhor ainda. Adoro o sertanejo, o novo e o antigo, adoro. Tem um gênero apenas que eu não vou entrar no meu carro e vou sintonizar, que é o rock. Mas se eu chegar no lugar e estiver tocando rock, eu vou curtir. Se não for aquele rock muito pesado, é um gosto meu. Se não for aquele rock muito pesado, eu vou ficar num ambiente tranquilo, vou divertir pra caramba e tá tudo em paz. Então eu sou muito eclético. Mas gosto é algo que todo mundo tem.
bem e tudo. O que eu falo é porque tem muita gente realmente que, às vezes, para validar o seu gosto, ele acaba deslegitimando ou criticando o outro para poder sobressair, para aproveitar o hype, enfim. E é nesse ponto que eu falo assim, o sertanejo antigo e o novo, ele tem os seus lugares, ele tem a sua geração e tem espaço para todo mundo. Mas também você não pode mudar. Porque é o sertanejo que te catapultou, te colocou na Claro, posição sem que você tá dúvida, hoje. sem dúvida. Claro, você poderia estar fazendo um enorme sucesso no mercado imobiliário aí. Claro, sim. Tirando retrato abraçado com o Mickey, com a Clarabella, essas porra. Exatamente. Mas o sertanejo te projetou. Sem pro dúvida, mundo. sem então, dúvida. Eu acho que você tem mais que valorizar sem mesmo. Dúvida. E quando, como eu falei, quando as pessoas começam a mandar mensagem, falam assim, Elbert, não só pela letra da música que você postou, mas a sua energia, a sua alegria me contagiou. Cara, ontem eu recebi um depoimento, se ele estiver assistindo aí, claro que eu não vou revelar o nome, mas um rapaz que ele interagiu comigo pelo Instagram há uns 4 ou 5 meses atrás, comentando uma música que eu postei nos stories e tudo, e ele falou que naquele momento ele estava vivendo um momento muito difícil, que aquele vídeo que ele viu meu, colocou ele pra cima, porque eu postei uma música que ele se identificava muito e tudo. E aí ontem, cara, por coincidência, ele me mandou uma mensagem, porque eu acho que já tinha um tempo que ele não via nenhum conteúdo meu, e ele me mandou uma mensagem agradecendo, porque o vídeo que ele viu meu lá atrás e que colocou ele pra cima foi um primeiro passo que ele deu. Ele foi contagiado por uma energia que foi o primeiro passo que ele deu para se curar da dependência química e da depressão. Uhum. Então, as coisas elas começam, quando eu digo que o ato de influenciar precisa ser feito com muito cuidado e com muita responsabilidade, é isso. Porque do outro lado da tela tem uma pessoa que está sendo exposta ao seu conteúdo e que você pode mudar a vida dela de uma forma que você nem imagina. Então olha para você ver, eu cantando uma música que na ocasião não lembro qual música era, mas era evidentemente uma música sertaneja, e ele me trouxe o depoimento ontem que aquela música mudou a vida dele, foi um primeiro passo que ele deu para se internar, para se curar da dependência química e da depressão. Então isso não tem preço, cara. Por mais que é consequência do negócio, você começar a fazer parcerias, ganhar com monetização, porque isso acontece também, mas para mim, Elbert, pelos meus princípios e pela minha essência, a maior riqueza que eu posso adquirir com isso são esses feedbacks que eu recebo e que são muito prazerosos realmente de serem lidos. Não, maravilha. Vamos voltar a falar então das Versos e Vivências aqui. O que você faz lá? Só camiseta? No Versos e Vivências eu tenho camiseta, tanto masculino, todos os itens tem masculino e feminino. E a maioria do meu público é o feminino, mas eu quis lançar para os dois gêneros porque eu acho que faz muito sentido. Então tem camisetas como essa aqui que eu estou usando, tem a regata, tem a camiseta oversize, que é aquela maior, então é um modelo maior, eu gosto de usar muito para ir para academia, por exemplo. Em breve eu vou lançar bonés e canecas também. Tem bora infantil, camiseta infantil, tem cropped de malha e cropped de moletom para mulherada também. Então assim, tem uma linha muito legal lá, e dos principais cantores do sertanejo atual, que é Henrique Juliano, Jorge Mateus, Gustavo Lima, a nossa queridíssima rainha Marília Mendonça, que já nos deixou, mas eu sou muito fã. Então tem muitas camisas lá também com trechos das músicas de Marília Mendonça. E Zé Neto Cristiano também. E tem uma linha também lá para quem curte o carnaval. O carnaval tá chegando. Então se você quiser uma linha lá para poder ficar bem trajado no carnaval, a hora é agora. Tá aí, como é que compra essa bagaça desse troço, pelo amor de Deus? O site www.versusevivências.com.br. Então ao entrar lá você consegue filtrar por tipo de produto, se é camiseta, se é regata, ou pelas categorias também, filtrar pelo cantor. Então, filtrar por Henrique Juliano, por Jorge Mateus, por Gustavo Lima, e assim vai. O pessoal fica muito impressionado falando de conhecer música, porque, por exemplo, os últimos lançamentos de Henrique Juliano, por exemplo, e Henrique Juliano e Jorge Mateus lançaram alguns álbuns novos agora, de 2 meses pra cá, e eu entro de cabeça mesmo no negócio. Então, assim, por exemplo, Jorge Mateus lançou álbum no dia seguinte, metade das músicas eu já sabia cantar. E, curioso, eu descobri com essa minha vida de rede social que eu tenho muita facilidade de decorar música, que era algo que eu não sabia que eu tinha. Mas também essas músicas jogam meia dúzia de versos, aí não, mas tem música... Não, realmente, hoje... E até o sertanejo universitário, ele também evoluiu muito desde que ele foi lançado, né? O sertanejo universitário, ele foi lançado... Jorge Mateus foi um dos
dos principais precursores do novo sertanejo, né? Que é chamado sertanejo universitário, que eu nem sei o porquê de universitário. Eu não sei se tem relação pelo fato de universitário fazer referência a pessoas mais novas, né? Mas enfim. E João Bosco e Vinícius também. Então, mas até dentro do sertanejo universitário a gente já percebe uma mudança desde que ele surgiu lá em 2009, mais ou menos, com Jorge Mateus. Mas realmente, hoje tem músicas que tem poucos versos, né? Tem poucas frases, poucas palavras, então fica mais fácil de decorar. Mas não tira meu mérito não, que era pelo menos umas 5 músicas. Então, mesmo sendo versos fáceis, né? Decorar é difícil. Posso estar enganado, mas eu acho que a questão do universitário entrou, que era o principal público que seguia para eventos dessa natureza. Pode ser. Sertanejo para universitário fica mais barato para sertanejo universitário. Exatamente. Então, se alguém souber, inclusive, manda o porquê realmente da palavra universitário, que aí tá aí uma coisa que eu não sei do porquê. Do porquê da palavra sertanejo universitário, que é o que a gente conhece como sertanejo novo, né? Não, eu também não é bom. Rapaz, eu sou o rei das gafes. Você é o rei das gafes? Se você precisa de alguém para passar vergonha em público, me chama. Passa no crédito e no débito a vergonha, né? Nossa Senhora da... E esse povo, você curte também, né? Curto, esse sertanejo antigo, eu curto tudo. Zezé de Camargo e Luciano, Milionários é Rico, Roberta Miranda. Satanás e Lucifer. Bruno Marrone, eu sou alucinado com o Bruno Marrone também, então eu gosto muito do sertanejo antigo e a gente não pode esquecer de onde o sertanejo de hoje surgiu, que é do sertanejo antigo, raiz e tudo. Então eu sou Boate Azul. Boate Azul tem uma história muito grande, porque meu pai, e talvez até muito da minha paixão pelo sertanejo, meu pai nasceu no interior de Minas, norte de Minas, divisa com Bahia, e sempre gostou muito do sertanejo também, né? Então eu acho que eu herdei isso aí um pouquinho dele, e sempre foi um fã de carteirinha de Boate Azul, então todas as festas. É um frequentador de cabaré. Que começa, então... Exatamente. E ele era mesmo. Hoje consertou a vida, mas era, nossa senhora. Mas era fã de carteirinha, até hoje Boate Azul. Então, Boate Azul, Telefone Mudo. Eu sou alucinado com essas músicas, assim como sou com o sertanejo atual. Não, você sabe que aqui tem uma situação maravilhosa, que eram 4 músicas. Né? Era um cantor muito badalado aqui na noite matosinhense. Nós estamos falando isso no princípio dos anos 90 também. Ele só cantava 4 músicas. Era Boate Azul, Garçom, aquela outra, como é que... Peraí, deixa eu tentar lembrar aqui, gente. Na Hora do Adeus. Na Hora do Adeus. E tinha mais uma, gente, dessa mesma toada aí. Só cantava 4 músicas. O repertório dele era mais curtinho. Aí você vai, fulano, toca Boate Azul. Ele, Na Hora do Adeus. Ó, fulano, toca Boate Azul. Garçom. A Dama de Vermelho. A outra Dama de Vermelho. Só tocava essas 4 músicas desgraçadas do cara. Mas era querida em todas as mesas de boteco da cidade aqui. E a gente ia na onda, como eu te falei. Se eu puder evitar, eu evito. Sim, se não, claro. Eu curto, vou lá, eu vou me divertir. Tranquilo, o negócio é divertir. E o pessoal pergunta muito isso, você diverte com qualquer gênero? Gente, com qualquer gênero. E aí tá aí uma curiosidade sobre mim, que algumas pessoas sabem, outras não. Eu não bebo uma gota de álcool. Nunca gostei de álcool. E eu já tentei gostar do álcool. Falei assim, eu vou gostar desse negócio. E aí, muito comentário que eu recebo, assim, cara, você deve escutar essas músicas bebendo igual um cachorro maluco e sofrendo por alguém, né? Falei, gente, eu já escutei sofrendo. Bebendo eu nunca bebi, mas sofrendo eu já. Mas hoje eu posso falar assim, com a boca cheia, que eu escuto o sertanejo sem sofrer. O que a gente brinca assim... A gente chora e nem sabe por quem. Nem tem por quem chorar, mas a gente chora escutando sertanejo. Mas nunca bebi, já tentei gostar. E é um hábito que normalmente quem curte o sertanejo, o modão, a galera gosta de encher a cara, né? Eu curto a música, eu vou pra evento, eu vou pra pagode, eu vou pra sertanejo. Eu fico até 6 horas da manhã sem botar um álcool na boca, sem botar nenhum ilícito na boca, o pessoal não acredita. E lá em casa, eu e meu irmão, a gente é assim. O pessoal até brinca, fala assim, ó, de 2 uma, se vocês bebessem, ou vocês iam dormir, porque tem gente que bebe e a energia baixa, ou vocês iam virar o próprio Satanás e ia aloprar todo mundo. E nós somos assim, realmente. Não, mas ela bom, sempre tem que ter um motorista da sempre noite. Tem que ter um motorista da rodada. E eu sempre sou o motorista da rodada.
Lá na Flórida, você está como gestor da clínica de estética do seu irmão. Do meu irmão, exatamente. Basicamente, assim... Mas seu irmão, a formação acadêmica dele é o quê? Então, no Brasil, meu irmão era advogado. Ó, pra você ver que o universo é completamente distinto, né? Então, advogado. E chegando lá, ele pesquisou algumas áreas. E lá nos Estados Unidos, ele fez enfermagem e as devidas especializações. Lá, um enfermeiro de formação, ele pode, com as devidas especializações, ele pode se tornar um harmonizador facial, né? Então, hoje, ele melhora a lata das pessoas, inclusive... É um bom funileiro facial. Bom funileiro, exatamente. Para quem gosta de carro, é o funileiro facial. Então, faz alguns milagres lá. Não é Deus não, mas faz alguns milagres lá nos rostinhos de algumas pessoas. E você fica na captação de cliente para ele. Vamos chegar... Eu faço lá muito da gestão, né? Então, o dia a dia da clínica. São muitos funcionários? Hoje lá na clínica com os profissionais está girando em torno de 10, 11. Alguns brasileiros? Todos brasileiros. Todos brasileiros. Todos brasileiros. 90%, 85% dos pacientes lá dos clientes lá são brasileiros. Como é que chama? É centro estético? É clínica? Como é que a gente chama? É uma clínica, é Forever Essential. Então depois busquem aí. Alô, você que está clandestino aí em Miami, em Boca Raton e região, tá? Arruma um emprego decente. Vai na... Como é que chama? Forever Essential. Lá tá pegando todo mundo, tá precisando de gente. E ainda dá uma melhoradinha, né? Você pode ganhar um salário baixo, vai ganhar uma recalchutada. Ganha recalchutada. Pensa nisso. Aí, ó, pensa nisso. A recalchutada lá é bom mesmo o negócio. Eles são muito bons. E aí, né, porque é meu irmão e o pessoal lá já tem amizade. Mas você tá fazendo uma falta desgraçada, né? Que você lá em dezembro, a gente já tá em março. Já era pra eu ter voltado, mas com essa realidade também, enfim. E o pessoal tem passado um aperto grande com o Trump lá também, né? Então, não seria o meu caso, porque eu não tenho status de ilegal, né? Mas o Trump tá pesando a mão lá pra cima da galera ilegal. Mas é um lugar muito bom de se viver, né? Mas o que eu falo, Alexandre, é o seguinte. E quando eu fui tirar do papel o sonho de morar nos Estados Unidos, eu tive na minha cabeça, assim, por muita certeza que eu queria sempre morar nos Estados Unidos. Mas hoje, e desse primeiro momento que eu cheguei lá, a gente começa a reconsiderar algumas coisas, né? O Brasil tem muito defeito? Tem muito defeito. A gente sabe dos defeitos que o Brasil tem, mas os Estados Unidos também tem muito defeito. É um país também que tem lá seus defeitos, tem muita coisinha errada também, acontece. Mas o que ainda me deixa atraído pelo Brasil são as pessoas. Realmente o brasileiro, ele é um povo acolhedor. É um povo que tem uma energia diferente. Então é natural que quando o brasileiro chega lá, ele vai estar mais perto dos próprios brasileiros, porque é quem tem a mesma energia delas, né? Então, e principalmente no meu caso, que eu fui sozinho, apesar de ter o meu irmão lá e ter alguns conhecidos, mas deixar para trás mãe, pai, meu irmão daqui do Brasil, que aqui no Brasil eu tenho mais 2 irmãos, né? Um de 28, o Robert, e a Amanda, que acabou de fazer 18, que é minha xodó demais. Que é fã de Henrique Juliano também, Jorge Mateus, igual eu. Tem vezes que a gente entra pra dentro do quarto lá e fica escutando as músicas, a gente falta chorar junto. A gente fala assim, não é possível que esses caras tenham um talento tão grande pra lançar música assim. Então, não é fácil, é uma vida assim, longe das pessoas que você ama, é muito difícil. Então, assim, se eu conseguisse unir esses dois universos, a estrutura, infraestrutura, qualidade de vida que os Estados Unidos proporciona, juntamente com as pessoas que existem no Brasil, seria o paraíso, sem dúvida alguma. E como é que tá o inglês? Você tá afiado? O meu inglês, eu cheguei lá com ele praticamente zero. É impressionante. Mas à medida que a gente fica imerso na língua... Já tem quanto tempo que você tá lá? 2 anos, né? Não. Eu fui pra lá no meio do ano passado. Ah, tá. Meio do ano passado. E também fazendo aula. Logo quando eu cheguei, eu comecei a fazer aula. Então, eu já consegui evoluir bastante. E nada como você precisar falar. Como precisar falar. Você precisa se comunicar. É o desespero. No desespero, você faz coisas que você nem imagina que você Tem um desenho dos Simpsons que é maravilhoso, cara. Eu adoro. Os meus favoritos. É os Simpsons, né? E a Família da Pesada, do Peter Griffin. Que eu não sei por que circunstância o Bart vai cair na França. Aí ele fica puto, porra, eu não consigo aprender a falar esse negócio. Aí de repente ele já começa a falar, tô falando francês, é o maior barato isso. Mas na Flórida, a sua convivência é com brasileiros. É com brasileiros e é um local que tem muito brasileiro. Por que o brasileiro normalmente ele vai pra Flórida? Porque é um estado
que ele se assemelha muito ao Brasil em termos de clima, de belezas naturais e tudo. Então, o clima é muito parecido com o do Brasil. O frio não é tão frio como em outras regiões dos Estados Unidos. O calor, sim, é muito quente, mas aí nós vamos ter também regiões muito quentes aqui no Brasil. Então, é um clima muito parecido com o do Brasil. E tem muito brasileiro, né? Lá tem muito imigrante, na verdade. Aquela pergunta que todo velho escroto faz. Lá vem. Você já pegou a americana? Cara, já. Deixa eu falar um negócio. Brasileira não tem comparação. No planeta inteiro, brasileira é brasileira. Não, isso eu concordo. O filho de um amigo meu voltou da Europa casado com uma europeia. Né? Vamos dizer assim, como é que é? De frente, era uma pintura, cara. De frente era uma pintura. Mas de fasto, cagava pelo risco. Cadê a burra dessa menina? Como é que ela faz? Ai, meu Deus do céu. Mas assim, é claro que pelo fato de eu ser brasileiro, a gente está acostumado com brasileiros. Não, a genética do brasileiro, na minha leitura, minha lógica, esse cadinho cultural, vê um pedacinho esse de um índio, pouquinho de cada coisa. De africano, um pouquinho de árabe, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Foi uma mistura que dá certo. E brasileiras, mulheres brasileiras, especialmente dessa nova geração, mais voltadas para o culto físico, mais academia. Mais academia. Você vê esses desfiles também, TikTok dá demais da conta. Você reconhece aquelas modelos se adicionando de biquíni, você sabe na hora se é brasileira ou se é gringa. Você quer ver um negócio interessante? Por exemplo, eu como um bom brasileiro, quando chego nos Estados Unidos, não sai da Disney e dos parques da Universal, né? E é impressionante, não só lá, mas assim, às vezes você tá andando e você tá num ambiente que tem gente do planeta inteiro, né? Tem chinês, tem japonesa, aí é fácil de identificar, né? Mas aí tem australiano. Eu já falei isso. Coloca um japonês, um coreano, um chinês. Entre os três você não sabe quem é quem. Quem é quem essa porra? Isso é verdade. Mas às vezes você tá andando assim, aí você vê uma pessoa vindo e você fala assim, eu tenho certeza, pelo estilo da pessoa, principalmente mulher, pela maquiagem, pelo cabelo e pelo estilo de roupa é brasileiro. Quando passa do seu lado tá falando português. Porque realmente o brasileiro, ele tá num nível, principalmente a mulher brasileira, num nível acima de vaidade, de tá ligado mais à beleza, a dar muita atenção para essa questão de corpo. E pelo fato de eu ser brasileiro, é óbvio que a minha preferência vai ser as brasileiras. Eu já contei essa historinha aqui em um outro momento. Aqui saiu uma manada de matuzinhas para Portugal, alguns anos atrás, né? Mas foi um monte mesmo. É igual a galera de Governador Valadares indo pros Estados Unidos. Eu digo, um vai dar. É igual aqui. Vai, aí a manada vai atrás. Aí sempre tem um cunhado, tem um primo. E ele falou que ele estava num restaurante em Portugal. Eu não contei no ar, não. Eu conversei com o Pablo, Samuel. Que Pablo é um grande amigo nosso aqui do estúdio, da agência Reber, né, que mora em Portugal. Aí assim, esse amigo meu, ele é meu vizinho, mora uma rua abaixo da minha. Eu falei, Alexandre, a hora que eu entrei num restaurante, vou comer um bacalhau. Em Portugal, bacalhau, né? Vou comer um bacalhau. Aí a hora que ele chegou, ele falou que ele viu uma loura deslumbrante, cara. Uma loura de cinema, de filme americano mesmo. Falei, vou sentar perto dessa loura. Na hora que eu cheguei pra sentar na mesa do lado dela, ela tava fedendo mais do que o bacalhau. O europeu, até que o americano até toma banho, mas o europeu, a fama realmente é que não é muito chegado. Tanto o homem quanto a mulher não é muito chegado no banho, não. E o brasileiro é o povo mais higiênico do planeta, né? É o que mais toma banho no planeta. Jeito, hoje, por exemplo, eu já tô no meu terceiro banho. E é perigoso chegar em casa e tomar um quarto. Tomar um quarto, Porque eu sempre acordo muito cedo. Um calor dos tá fazendo calor. Eu não tenho esposa. Eu tenho uma cã. Eu tenho uma cachorra que dorme na cama comigo. Eu vou levar ela, toma um banho. Aí tive que resolver umas coisas, corre daqui, corre dali e tal. E quando eu cheguei em casa pra almoçar, o colarinho da camisa molhado, tava ensopado. Falei, não, joga uma água na cabeça aqui primeiro. Aí depois tomei o terceiro banho que é pra vir pra cá. E vou chegar em casa com esse clima. E vai tomar outra, até pra você dormir melhor. Se eu não chegar, independente do que eu vou fazer, eu tomo uma ducha antes de dormir, porque isso te relaxa. Nossa, você dá uma desligada. E você fala assim, agora dá pra dormir tranquilo. E você tá morando aonde? Aqui eu tô morando em Belo Horizonte, eu sou nascido em Belo Horizonte, tô morando com minha mãe, né? Nesse período não faz sentido também eu estar em outro lugar. Então tô lá aproveitando a mamãe, aproveitando minha irmã e tal. Meu irmão casou agora, mas a gente sai, vai em jogo junto. Amanhã mesmo a gente vai correr de kart. Então, tô aproveitando também esse tempo, que a saudade foi grande nesse período que eu tive fora. Eu faço ideia, a família muito família grande. E jogo, que tipo de jogo? Futebol, né? A gente gosta de futebol. Cruzeiro, Esporte Clube. Qual a dica que você daria
para alguém que queira se tornar um influenciador como você? Legal, boa pergunta. Alexandre, basicamente, e eu fui descobrindo isso com o tempo, a palavra máxima para quem quer se tornar um influenciador e quer ter relevância nas redes sociais é constância. Constância, tenha constância. Se a sua constância for postar um vídeo por dia, poste um vídeo por dia. Hoje, por exemplo, eu posto um volume de vídeos muito alto, considerado alto por dia. Então, eu posto 5 vídeos no Instagram e 5 vídeos no TikTok todo santo dia. Mas é o mesmo vídeo ou são diferentes? São vídeos diferentes, mas nas duas plataformas não são 10. São 5 vídeos que eu compartilho em cada um. Tá. Então, a palavra-chave hoje para você ter relevância nas redes sociais e começar a viralizar, a principalmente monetizar, que é o que muita gente quer, é monetizar nas redes sociais, é constância. E o segundo ponto, que é o que eu já falei aqui anteriormente, é você ser você. A pessoa, ou às vezes a pessoa quer vestir uma máscara. Criar um personagem. E você pode até manter aquilo por um bom tempo. A questão é que não convence. A questão é que não cria conexão. Então, se você quer realmente entrar no mundo das redes sociais e tendo autoridade e relevância, são essas duas palavras. Mantenha a sua essência e tenha constância nas postagens. Tendo isso daí, você não vai começar perfeito. Gente, eu tinha dificuldade de segurar um celular para gravar um stories antigamente. Eu era o cara zero rede social. E eu fui aprendendo com o tempo. Então, assim, faça e depois melhora. Não acha que você já vai começar bom. Uma grande armadilha, que fica também essa dica, é você ser muito autocrítico, fazer muito autocrítica com o conteúdo que você grava. Então, eu ficava nessa neura antigamente. Eu gravava um vídeo, eu ficava assistindo ele várias vezes e procurando defeito. Tentando achar defeito. Aí, hoje em dia, por exemplo, às vezes, eu ainda caio nisso às vezes. Eu gravo vários vídeos e aí eu vou escolher o que eu vou postar. O que eu mais gostei, flopa, que é um termo que é usado de flopar, é que não tem alcance. O que eu menos gosto, eu posto e o negócio explode. Então, assim, o seu gosto vai ser diferente do gosto de quem está te assistindo. E um outro ponto que o pessoal entra muito na neura também é falar assim, o algoritmo não gosta de mim. O algoritmo é a ferramenta responsável por entregar o vídeo. O algoritmo não gosta de mim. Meu amigo, deixa eu te falar. O algoritmo, ele representa o gosto das pessoas. Então, se o algoritmo não está te entregando, é porque as pessoas não estão se identificando com o seu conteúdo. Não é porque o algoritmo está com birra de você, não. Então, basicamente, as redes sociais, elas funcionam assim. Você posta um vídeo. O TikTok, por exemplo, vai entregar o seu vídeo para 1000 pessoas. E ele vai ver como vai ser a performance do seu... Isso é muito rápido. A performance do seu vídeo com essas 1000 pessoas. Se ele perceber que teve um rendimento, que a pessoa ficou mais no seu vídeo, ele vai avançando e vai ampliando os grupos. Então, de 1000 pessoas, estou falando de números hipotéticos, mas o avanço é esse. De 1000 pessoas, ele vai passar a entregar o seu conteúdo para 5000. E vai vendo como que os grupos maiores vão reagindo ao seu conteúdo. Até chegar um momento que seu conteúdo para de alcançar, que é aquele momento que as visualizações estabilizam. Então, basicamente é isso. Sem neura para postar, constância e seja você. É isso aí. Muito... Câmera aberta, senhor Samuel. Por favor, a gente tem que dar moral para os nossos patrocinadores aqui, né, Samuel? Você esquece deles. Você esquece deles. Olha, eu disse que tudo só é possível. Essas prosas maravilhosas que a gente tem agora aqui no retorno do Fala Parente, começou de maneira muito amadora. É mesmo? Eu sempre quis um podcast. Sempre quis um podcast. Mas não tinha um espaço como esse aqui em Matosinhos, né? Aí eu comecei, mas mais pela questão política até no início, de conversar com pessoas e tudo mais e tal. Mas eu sempre gostei muito disso. Cultura, arte, música, entretenimento, tudo. E fizemos algumas edições, aí o Samuel entrou na jogada, um pouco depois, já nesse estúdio aqui. O primeiro não foi aqui, foi aqui. E eu tenho que agradecer a Rebert, que a gente é barulho de sapo, né? É isso aí. A Rebert. É tipo meu nome, o Elbert. O Elbert. Do querido Pietro Colombaroli, sou muito amigo do pai dele, diga-se de passagem também, que trouxe essa nova roupagem, essa questão mais profissional, uma técnica mais apurada aqui. Então a gente agradece demais. E os outros estão saindo aqui na tela agora. Eu não vou lembrar de cabeça, né, Samuel? Me ajuda aí. Tem de Minas
Tá. Olha lá, qual que é o primeiro aqui? Não, CDL Matosinhos. CDL Matosinhos. Que é a dona aqui do estúdio, diga-se de passagem. Estúdio foi construído com recursos da Sicredi, que fica registrado. E os patrocinadores, todos velhos amigos. Trem de Minas. Trem de Minas é a melhor comida mineira da região. Eu comi um desses dias que eu vim pra trás, eu comi lá. Que comida Pô, maravilhosa. Show de bola. Comida mineira. A gente que é mineiro, na hora que cai no restaurante desse aí, Nossa, é difícil ter maturidade. Abraço pro Vaguinho, meu irmão Caio Wagner. É o Jonathan. Jonathan é o gerente lá da coisa. Então um abraço enorme pra todos eles. Quem mais aqui, hein? Quem mais, Samuel? A ótica visual, seus olhos merecem. Esse slogan foi eu criei pra eles. Você criou? Há mais de 20 anos atrás. Aí veio um panaca de um cara aqui, foi fazer alguma coisa pra eles. Sabe? Aí coloquei, seus olhos merecem o melhor. Eu falei, não, seus olhos merecem o quê? Pimenta. Merece porrada. Não, seus olhos merecem. Merece o quê? Merece o quê, né? Ótica visual dos queridos Carlos Fraga e a Val que vai ser entrevistada no Diálogo CDL. Né? O programa vai ao ar na próxima sexta-feira, quinta-feira, né? Não é quinta agora não, tá? Semana que vem ainda. A Maxnet Telecom, que é quem fornece o sinal de internet aqui pro estúdio. Né? A Nilas, que é muito mais que um restaurante. Restaurante, hamburgueria, pizzaria, comedoria e não sei o que. Ainda tem a Valéria lá, que seria o melhor prato da casa se ela me desse bola. Ah, meu Deus do céu. Aí, Valéria. Ó, o homem tá com o coração aqui, ó, já caidinho. E a minha vizinha, a danada. Faltou algum, Sam? Sicredi, já falei de Sicredi, já falei. Falei todo mundo, né? A Estela Modas, do grande Vaguinho. Boa. Abraço pra você, Vaguinho. Breve estaremos conversando de novo. Bom, pra finalizar aqui agora, aquela pergunta que é de julgar o cara mesmo, né, na beira do precipício. Você tem dinheiro para um evento só. Não, questão de dinheiro não. No mesmo dia, acontecem em pontos diferentes um show de Henrique Juliano e o outro de Jorge Mateus. Nossa! O que você faz? Cara, é a pergunta que eu mais recebo no Instagram. O que você prefere, Henrique Juliano ou Jorge Mateus? Essa pergunta você me apertou. Posso contextualizar um pouquinho mais? Por favor. Jorge Mateus, ele faz mais parte da minha história. Até porque eles são mais percussores do sertanejo novo do que Henrique Juliano. Henrique Juliano também já está há muito tempo aí na jornada, mas Jorge Mateus, eles estão há mais tempo. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por Jorge Mateus. As minhas músicas preferidas do sertanejo são de Jorge Mateus. Mas Henrique Juliano ultimamente tá matando a pau. Os caras estão muito bons. Eu não vou ficar em cima do muro, apesar de querer ficar em cima do muro, porque realmente é muito difícil. Mas eu falo Jorge Mateus. Jorge Mateus. Mas, ó, é assim, é porque eu tenho que escolher. O coração apertado, mas eu escolho Jorge Mateus. Pessoal, nós tivemos uma honra, felicidade de receber essa simpatia de meu amigo, aqui. obrigado. É o Elbert Salgado. Acessem as redes sociais dele para te achar. É @ Elbert Salgado. O Elbert é HELBERTH. Salgado. @ Elbert Salgado, tanto no Instagram quanto no TikTok. E entra lá também no site Versos e Vivências, www.versosevivencias.com.br. Ó, quero todo mundo dando moral pro Elbert. Por favor. Entrando nas plataformas pessoais dele e comprando as camisetas super legais que ele tem lá na Versos e Vivências, tá bom? Pessoal, bom. Beijo enorme pra todos vocês. Amanhã a gente vai ter uma edição especial do Fala Parente. Vamos receber, sabe quem, Samuel? As Perdidas. O bloco As Perdidas, que sempre teve a tradição de abrir o carnaval da cidade. Legal. Estão voltando agora, depois de muitos anos, que a cidade também ficou muitos anos sem carnaval. No mais, gente, beijo, carinho, coração para todos vocês e até amanhã. Valeu! Beijo, abraço.